Com muita alegria e fé, programa Respostas está aqui de volta. Olha só que maravilha! Nós estamos aqui pela TV Imaculada, essa TV toda pensada para evangelizar, para ajudar a refletir, para informar. Então, nesse sentido, nós estamos aqui com esse programa Respostas mais uma vez. Com a sua permissão, a gente quer entrar na sua casa, você que está aí com a TV, você que está aí nas redes sociais, com o seu celular. Que bom que nós nos reencontramos para mais este momento de reflexão. E é assim mesmo que a gente começa o programa Respostas fazendo uma reflexão. Aliás, antes disso, a pergunta que eu faço, e daí, tá tudo bem por aí? Tudo bem com a família? Alguém vai dizer, nossa, padre, nesse tempo dizer que tá tudo bem tá difícil. Mas é isso, a gente tem aquele olhar positivo, aquele olhar otimista, que não significa ser um olhar bobo, né? Ingênuo, mas a nossa esperança está sempre naquela direção do bem, naquela direção de Deus. Até porque nós sabemos, nós cristãos acreditamos que no fim nos espera o abraço, no fim nos espera o reencontro, inclusive com aquelas pessoas que nós tanto amamos e que nos deixaram neste tempo de pandemia. Não dá para ignorar, dizer que nossa vida vai continuar a mesma, não continua a mesma, porque essas pessoas são fundamentais na nossa vida, mas nossa vida continua nesta esperança que nos traz aquela força para que nós possamos continuar na esperança. Por isso que é sempre bom esse olhar otimista, né? O otimismo é sempre importante. Quando eu falava para vocês que nós aqui gostamos de refletir, é hora de você também dar uma paradinha aí, na medida do possível, exatamente para você refletir com a gente aqui do programa, né? E nós começamos exatamente a primeira parte do nosso programa com um texto que nós disponibilizamos, porque você também vai ler, conhecer esse texto na fonte, e é muito importante aquilo que a gente fala hoje em dia, né? Ir à fonte. Qual é a fonte da informação que você tem? Por exemplo, você não pode procurar uma informação para saber se ela é verdadeira, uma fonte sobre uma notícia tal, né? No partido ou no grupo do fã-clube. Não pode. Por isso que nós temos que ter os grandes meios de comunicação social que, na medida do possível, né? Tem que ter aquela necessária imparcialidade, né? Para poder nos oferecer uma informação que seja verdadeira, ainda que não seja algo que a gente goste de ouvir, né? Mas é assim mesmo. A vida, inclusive no mundo da informação, por vezes, tem que ser dada a informação, não aquela que as pessoas estão esperando ouvir, mas aquela que né? Porque o que são as fake news? São deturpação, são desinformação. E desinformação, às vezes, inclusive mata, né? Inclusive mata. Tem muita gente aí, por exemplo, dizendo que não vai tomar vacina porque se convenceu de algumas mentiras que foram vendidas pelas redes sociais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, nós temos que urgentemente fazer uma educação para a questão da ética nas redes sociais, a ética nas mídias sociais. Falando disso que eu falei, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos que ir às fontes das informações, Isso é muito importante. E aqui a gente vai na fonte do Concílio Vaticano II, exatamente porque ali nós temos uma bússola capaz de nos orientar neste momento específico da história da nossa igreja, do cristianismo, da história da própria humanidade da qual nós fazemos parte. Então vamos olhar agora para esse texto hoje, e o texto da Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, que está falando sobre a dignidade da pessoa humana. Dignidade, pessoa humana. Uma dignidade que é em primeiro lugar, reconhecida por nós, porque não sou eu que dou dignidade para o outro. Quem é que dá dignidade da pessoa? O próprio Deus, porque nós acreditamos que cada pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ainda que essa imagem ela esteja assim obscurecida por vezes pelas situações da vida, por inúmeras realidades que por vezes obscurecem a dignidade da pessoa humana, o cristão sabe que a cada ser humano é devido o máximo respeito, porque ele reflete a imagem do Criador. E nós estamos falando por quê? Porque a igreja defende uma ideia de uma ideia antropológica, uma ideia de ser humano
que seja capaz de respeitar a complexa realidade desse mistério. Que por um lado é um mistério tocado pela fragilidade. Hoje eu já levantei cedo enrolando a língua, gente. Paciência de vocês aí. É um mistério tocado pela fragilidade. E ainda, vamos dizer assim, em primeiro lugar, pela fragilidade criatural. Nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós temos prazo de validade, né? Mas tem um outro problema que foi o pecado, né? Aí o pecado acabou de regaçar, né? Como a gente costuma dizer, para ser bem mais claro, né? Mas este ser humano amado por Deus, pensado no coração de Deus, não perde para Deus as digitais do Criador. De modo que Deus nos ama, porque também nos fez, nós somos criados por Ele. E também fomos salvos, recriados pelo Seu Filho, pela ação de uma graça que não desiste de nós. Então, se Deus não desiste de nós, é porque alguma coisa a gente tem, né? Esse Deus nos concede. Então, a dignidade da pessoa humana forma alguns elementos que a gente fala assim, que é aquilo que define pessoa humana. Nesse sentido, a consciência moral é um aspecto que a gente precisa não esquecer. Cada pessoa tem uma consciência moral, aquela voz da consciência que nós falamos que já vem como uma voz embutida na nossa consciência. Faz o bem e evita o mal. Inclusive a igreja chama essa consciência de sacrário. Olha, chama consciência de sacrário. Por isso que é inviolável. A gente tem que tomar cuidado. O Papa Francisco já falou, nós não somos convidados, nós não devemos substituir as consciências das pessoas. Formar as consciências é diferente de substituir, tá? Então vamos lá? Vamos dar uma olhada no texto da Gaudium et Spes número 16, que fala sobre a dignidade da consciência moral como elemento constitutivo do ser pessoa humana. Vamos para a leitura, que eu já estou falando demais. Mas nós já vamos voltar e vamos continuar a reflexão sobre esta leitura, sobre esse tema. Boa leitura. A dignidade da pessoa humana. Dignidade da consciência moral. Uma boa introdução, né? No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz que sempre está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e é por ela que será julgado. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Pela fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos demais homens, no dever de buscar a verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e social. Quanto mais, portanto, prevalecer a reta consciência, tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade. Não raro, porém, acontece que a consciência erra, por ignorância invencível, sem por isso perder a própria dignidade. Outro tanto, não se pode dizer quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem, e quando a consciência se vai progressivamente cegando com o hábito do pecado. Gaudium et Spes. Então, pode parecer que não era necessária essa introdução antes desse texto, mas ela é muito importante, porque, embora nós não falemos muito disso, nós estamos num campo muito, muito importante. Porque, por exemplo, vocês sabem que no seminário tem uma pessoa que tem a função de direção espiritual, tá? O diretor espiritual. Isso é para exemplificar o que está dito aqui. Esse diretor espiritual, ele é aquele âmbito onde o seminarista, candidato ao sacerdócio, é convidado a abrir seu coração no sentido de entrar na sua consciência
para ser capaz ali de fazer um acompanhamento. Então esse diretor espiritual, ele vai junto com o candidato, né? Porque se a voz da consciência onde Deus fala, é exatamente a grande questão que está por detrás de um candidato ao sacerdócio, ele foi chamado ou não? Essa é a primeira questão. Se ele tem condições, esse é um segundo momento, importantíssimo também pelo amor de Deus. Mas a primeira questão, ele foi chamado ou não? Quem tem condições disso, em última instância, é o próprio candidato e o diretor espiritual. Só que tem uma coisa, o diretor espiritual, no âmbito disciplinar, no âmbito das coisas externas, não pode ser consultado. Por exemplo, na hora em que fazem os escrutínios para saber o candidato pode ser ordenado, o candidato não pode ser ordenado. O diretor espiritual jamais pode ser consultado. Por quê? Porque o diretor espiritual é portador do nível do fórum interno, que é o nível da consciência. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês, por quê? Porque em nossas comunidades, o respeito pela consciência das pessoas muitas vezes não acontece. Sobretudo quando nós estamos falando que nós blindamos as confissões. A confissão tem um sigilo sacramental, que é um peso a mais, que não pode ser jamais violado, mas independente desse sigilo sacramental obrigatório, existem questões éticas envolvidas. Os psicólogos sabem disso, os professores sabem disso. Você, quando recebe uma confissão, vamos dizer assim, uma conversa de nível de fórum interno, da consciência da pessoa, e depois você sai espalhando para todo mundo, você é um violador de consciências. E eu acho que em muitos dos nossos seminários, infelizmente, acontece violação de consciência. Infelizmente. Em muitas das nossas comunidades também acontece violação da consciência. E nós precisamos estar muito atentos a isso, cuidar deste aspecto. Por quê? Porque o homem tem no coração já uma lei inscrita, uma lei que Deus colocou. Esta lei, esta consciência é a intimidade última onde a pessoa encontra com Deus. Esta lei que está gravada na consciência última, na consciência mais profunda do ser, é aquela lei que faz isso, evita aquilo. E aqui é interessante a gente dizer, uma pessoa que não foi batizada, ela pode fazer o bem? Absolutamente sim, porque ela já possui antes do batismo esta voz de evita o mal e faz o bem, é uma voz que todo ser humano possui. E na verdade o texto diz que a pessoa vai ser julgada por isso. Por quê? Quem não recebeu ainda o anúncio de Cristo? São milhões de pessoas que ainda não sabem do anúncio. O que vai acontecer? Qual o critério de julgamento dessas pessoas? A voz da consciência. Esta voz profunda do ser, onde se decidem, onde se escolhe, onde a vontade ou se adequa, ou a vontade acolhe a vontade de Deus, ou por outro lado, essa consciência, quando ela cai no desvio da própria consciência, a consciência pode desviar, a consciência pode se desviar, a consciência pode errar, a consciência pode errar. E aí o texto fala por ignorância invencível. Nesses casos a pessoa não perde sua dignidade, mas nós bem sabemos que nesse sentido, quando nós não ouvimos esta voz da consciência, por vezes o ser humano desvia-se, digamos, da sua própria finalidade, desvia do objetivo, inclusive da sua própria vida, e por último da realização do seu próprio ser. Então nós somos constantemente, pela nossa consciência, normalmente, tá gente, em situações ordinárias, atraídos para o amor e afastados do mal. É isso que está na consciência, no nível da consciência. O pecado obscurece, entorta, dificulta esse processo, mas essencialmente o ser humano continua bom, no sentido de que sua consciência, como a voz de Deus,
no íntimo do seu ser, que o próprio documento chama de santuário, o padre falou aqui antes sacrário, né? O sacrário da consciência. Boa parte dos documentos da igreja vão falar isso, mas a Gaudium et Spes no número 16 está falando de santuário da consciência. Então, tome cuidado que toda vez que tem uma revelação do fórum interno na sua vida, do seu amigo, da sua amiga, alguém que vem procurar ajuda, não saia batendo com a língua nos dentes, porque você está cometendo o pecado de violação da consciência. Não se fala muito disso, porque nós adoramos fofoca, né? O Papa Francisco fala que essa é uma das fraquezas das nossas comunidades cristãs, né? E tem gente que torce o nariz, né? É claro, é verdade, né? É verdade, né? Adoramos uma fofoca. Então nós temos que tomar muito cuidado com a questão da violação da consciência das pessoas. Esse é um ponto que por muitas vezes nós descuidamos na igreja e nós vamos precisar retomar esse elemento que faz parte da dignidade do ser humano, a sua consciência moral. Já me avisaram que nós chegamos ao final desse primeiro bloco, que bom, foi denso e o tema é forte, né? Mas nós não vamos parar por aqui não, só vamos para respirar um pouquinho para o nosso intervalo e a gente já volta. Então, depois desse bate-volta, desse respiro, a gente está aqui agora para o segundo bloco do programa Respostas. Que alegria! Sabe, eu estava vindo aqui para o programa hoje e eu estava pensando uma coisa que é importante dizer para vocês. Porque vocês que estão nos vendo precisam saber de algumas coisas. Por quê? Porque a própria posição de quem está aqui educa ou deseduca, no sentido do exemplo, né, naquilo que é possível. Só para vocês saberem que desde que a gente chega aqui na TV Imaculada, a gente tem que usar a máscara, tá? A máscara eu só retiro no momento que eu me coloco aqui no estúdio, distante das pessoas que estão gravando, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, tem gente que traz o microfone, enfim. Só para vocês saberem que aqui na TV Imaculada, aqueles protocolos de biossegurança são seguidos à risca. E isso é fundamental. Então, por favor, que todos vocês saibam que isso aqui é seguido à risca. Porque, claro, vocês me veem sem máscara nesse momento. Mas é somente nesse momento, e vocês podem perceber que não tem ninguém aqui por perto. Exatamente. Então, a gente precisa continuar tomando todos os cuidados, tá? Por quê? Porque nem todo mundo ainda se vacinou, porque tem variantes aí que podem, cedo ou tarde, podem chegar entre nós, parece que o nível de transmissão ainda é maior. O bom é que existem outras vacinas que nós já tomamos, umas delas resolvem também para algumas variantes, não para todas. Isso significa que os cuidados são importantes nós tomarmos sempre, né? É uma questão de consciência social, né? A minha liberdade nesse momento olha para o bem comum e minha individualidade se coloca a serviço de todos. Por quê? Porque agora a defesa da liberdade pessoal, eu não quero. Mas se a minha liberdade pessoal causa detrimento da vida em comunidade, nós bem sabemos que nós vamos viver com esse vírus, ele vai continuar agindo e se desenvolvendo. É uma questão de consciência, né, gente? Infelizmente, tem pessoas que não conseguem olhar para além do próprio nariz, né? Tem gente que é assim mesmo, né? Então, o egoísmo muitas vezes fala mais alto e ainda se justifica em nome da liberdade do indivíduo, né? Isso não, uma liberdade que menospreza o bem comum, eu não chamaria jamais de liberdade, né? Então, muito bem, só para vocês saberem aqui, a gente usa máscara sim, tá? Tá bom? Vamos para as perguntas. E finalmente chegamos à pergunta da Antônia. A Antônia já deve estar ansiosa, viu, Fábio? Porque essa pergunta da Antônia eu acho que já tem umas 4 semanas. Mas isso é a prova de que a gente diz aqui no programa que nós não jogamos nenhuma pergunta fora, tá? Antônia, chegou o seu momento, esperamos que você esteja aí, né? Que não tenha tido um compromisso, que não tenha um compromisso, que não possa assistir o programa hoje.
A Antônia é lá do Los Angeles. Fábio, agora eu sei onde é o Los Angeles. Eu acho que eu estou situado já geograficamente. Não vou precisar da bússola humana, que é o Fábio. O Fábio está aqui com a gente hoje, né? Antônia pergunta, padre... Antônia, importante a sua pergunta. O pessoal fala às vezes, mas padre, o senhor às vezes não fala da pergunta, a gente fica esperando. Então tá, não vou fazer comentário. Vamos direto para a pergunta. Comentários precedentes à pergunta. Padre, Antônia está perguntando. Obrigado, Antônia, pela sua pergunta. Padre, eu aprendi que devemos amar e respeitar todas as pessoas, independente das suas crenças ou religião. Por que vivemos com tanta intolerância, achando que somente a nossa religião é a certa? Duas coisas. Tem duas questões na sua pergunta, tá? Não é só uma. Primeira questão. Eu aprendi que nós devemos amar e respeitar todas as pessoas, independente das suas crenças e da sua religião. Perfeito. Continua assim. Isso é a coisa mais verdadeira que existe. O amor não é negado para os cristãos, nem mesmo ao inimigo. Se alguém estava assim pensando em se sair, tem alguém que eu possa odiar para o cristão? Não. Nem mesmo aquela pessoa que eu etiquetei ela assim, essa pessoa é meu inimigo. Veja que interessante, a palavra de Deus não diz que nós não vamos ter opositores. Não diz que nós não vamos ter pessoas que não gostam da gente. Mas diz que nem mesmo a estas pessoas nós estamos dispensados do mandamento do amor. Gente, e vamos para o Evangelho? Se vocês amam somente aqueles que fazem o bem para vocês, o que vocês estão fazendo de extraordinário? Quem foi que fez essa pergunta? Quem foi que fez essa pergunta? Tenho certeza que você em casa está dizendo. Cristo. Vocês lembram? Essa pergunta que ele fez aos fariseus? Essa pergunta que ele fez aos fariseus foi para dizer, né, sobre o amor incondicional e restrito. O que significa amor irrestrito? O cristão ama sempre. Quando é ferido, o que o cristão faz? Ele vira o amor para o outro lado, e aí é o amor doído, né? Chama-se perdão. Perdão é o amor ferido, que dá ao outro uma nova chance. O perdão é uma outra face do amor. Aliás, eu diria que o amor está contemplado, o perdão está contemplado dentro da dimensão do amor. Por quê? Até porque quem não ama não perdoa. É uma questão de amor. É uma questão de amor na última instância. Então eu diria, quanto mais uma pessoa difere dos nossos pontos de vista, mais essas pessoas estão precisando do nosso amor. Aliás, tem uma frase que eu gosto de dizer, sabe aquela pessoa que parece que nos parece, aquelas pessoas menos dignas do nosso amor, talvez são aquelas que mais precisam dele. Não sei se vocês já ouviram nas redes sociais essa frase. Não é bem assim, tá, gente? Porque minha memória não é meu ponto forte. Mas eu diria que isso é muito verdadeiro. Tem pessoas que vivem, né, no fundo, projetando a necessidade de amor com a agressividade, com a outra face. Mas no fundo, são pessoas carentes de amor. São pessoas necessitadas de amor que estão querendo chamar atenção, né? Então, sabe aquela pessoa que às vezes está muito agressiva? Essa agressividade, por vezes, pode ser um grito. Né? No fundo, a pessoa criou o quê? Uma casca. Né? É uma casca. Mas ela está se escondendo da sua fragilidade. Ela está tentando, velar a sua fragilidade. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque a questão de amar, por exemplo, o pecador vai sempre amado, vai ser sempre amado. Deus olha sem etiquetas, né? Deus olha para as pessoas sem etiquetas. Etiquetas são nós que colocamos, né? Prostituta, no sentido pejorativo do termo, tá? No sentido de ofender o outro, né? Homossexual, gay, esquerdista, direitistas. Deus não olha para nós com essas etiquetas que nós colocamos nas pessoas, tá? Deus olha em primeiro lugar a pessoa. Aliás, o que foi que transformava a vida daqueles pecadores que encontravam Jesus? O que transformou a vida deles? Em primeiro lugar foi o olhar de amor de Jesus. Vamos olhar Zaqueu.
O que Jesus poderia ter dito? Zaqueu, tem uma coisa, você pode descer aí dessa árvore, você sabe que você roubou muita gente, que o dinheiro que você tem, boa parte, não é seu, eu tô querendo ir lá comer na sua casa, mas se você não mudar de vida, eu não vou. Até porque se eu for na sua casa, como você é um cobrador de imposto, você é uma pessoa reconhecidamente, vou repetir, repetitivo, né? Reconhecidamente público, né? Você publicamente é uma pessoa pecadora, não vai ficar bem para mim, né? O que as pessoas vão dizer de mim que eu tô comendo na sua casa? Foi isso que Jesus falou, gente? Não, Zaqueu, hoje eu vou lá comer contigo, hoje eu vou lá na sua casa. Zaqueu, amado, aceitado, acolhido, foi ele que começou a dizer, Jesus, vem cá. Você veio aqui na minha casa, eu estou muito honrado, mas eu gostaria de dizer para você que eu andei fazendo muita coisa errada na minha vida. Só que eu quero mudar agora. O que mudou o coração de Zaqueu? O amor. Não foi o sermão de Jesus. Não é sermão de padre que muda ninguém. Tem gente que gosta do sermão do padre. Tá bom, que bom, né? Mas quem muda nosso coração é o amor. Porque quem é que a gente ouve, na verdade, na nossa vida? A maioria das pessoas nos falam e entra por aqui e sai por aqui. Mesmo que seja um conselho bom. Por quê? Porque normalmente se vem de uma pessoa que está em cima de um pedestal, a gente não escuta. Agora, quando se trata de uma pessoa que ama a gente fica assim, sabe? Pode ser que na frente da pessoa a gente vai dizer que aquilo não tocou a gente, mas depois aquilo fica ruminando na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente ouviu de alguém que é capaz de olhar para nós mesmos, né? Isso significa que o amor, ele não pode ser negado a ninguém. Por isso que eu sou contra vários discursos extremistas. E no extremo de cada discurso, você vai encontrar pessoas que justificam eliminar o outro. Por quê? Porque o outro é a causa do meu mal. Então, para mim ser feliz, eu preciso acabar com o outro, né? Absurdamente, muitas vezes a defesa da utilização das armas, do armamento, no fundo tem essa conotação, né? Nós queremos nos armar porque nós precisamos nos eliminar o inimigo. Não é essa a ideia do Evangelho. Estamos distantes do Evangelho. Isso aí é mundanização do Evangelho. Isso é mundanizar o Evangelho. Nós somos propagadores, segundo as bem-aventuranças, da paz. E nós escolhemos como arma a arma mais difícil, o caminho mais difícil, mas é o único caminho eficaz para a paz, a justiça e o diálogo. É mais difícil, é mais fácil sair aí com uma metralhadora, é muito mais fácil, né? Que o diga o Estado Islâmico. A gente diz assim, tem uma piadinha que tinha aí nas redes sociais, qual que é a diferença entre um kamikaze e um extremista aí, sei lá, de A ou de B, né? Eu não estou pensando aqui em um lado. É que com o kamikaze você pode dialogar. Um pouco, entenderam? É isso, você tem pessoas que querem justificar a violência. É isso no fundo. Então não, o cristão nunca justifica a violência, porque ele sabe que violência gera violência. E vira uma cadeia, uma bola de neve que quando a gente menos percebe, nós estaremos numa guerra civil. Se seguir essa lógica extremista, nós vamos colocar nossa nação numa guerra civil. Estou exagerando? Tá bom, pode ser. Mas violência gera a violência. O mecanismo da violência é, à medida que eu reproduzo o ato violento, ele continua aumentando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O amor e o respeito se dá para todo mundo, até para quem não crê. Até para quem não crê. Ninguém é obrigado a crer. E tem muitas pessoas que não creem em um certo Deus e não creem em um certo cristianismo. E que bom, né? Porque eu falo assim que alguns deuses que eu vejo por aí, até mesmo entre cristãos, eu não conheço esse Deus. Nesse Deus eu não acredito. Então a gente precisa estar muito atento. Segunda coisa, por que vemos tanta intolerância, achando que somente a nossa religião é certa? Aqui eu diria, Antônia, que não tem problema a gente dizer assim, eu respeito os outros posicionamentos religiosos, mas eu tenho convicção de que a minha fé é capaz de me oferecer aquele caminho que eu preciso para chegar à meta. Essa meta é minha salvação.
Então eu sou profundamente convicto da minha fé. Por isso mesmo, convicto da minha fé, conhecendo minha identidade, eu sei que não existo sozinho no mundo. Então as pessoas religiosas, eu sei que tem outra pessoa que tem uma outra visão de mundo e por vezes ela está tão convencida quanto eu de que está no caminho certo. O que eu faço num primeiro momento? Não é só o discurso da tolerância, mas é o discurso do respeito. É o discurso de saber perceber que a ação de Deus também está para fora dos trâmites institucionais da religião que eu pertenço. Que eu posso entender que a minha religião tem a plenitude de todas aquelas graças e elementos que eu preciso para me salvar. Isso não nega que outros grupos possam ter partes, luzes, reflexos dessa verdade que eu digo que encontrei. Então, o respeito, a tolerância é um discurso mais do que nunca necessário. Nós precisamos, Antônia, continuar amando também os inimigos, quem pensa e crê diferente de nós, ou quem não crê, mas também nós precisamos ser convictos da nossa fé, mas sempre abertos ao diálogo. É uma identidade dialógica, que dialoga, tá? Mas não significa que agora nós vamos sentar na mesa e vamos ver qual Deus está certo? Vamos vender agora? Vamos negociar aqui na mesa o que para a gente fazer o quê? Um acordo? Não. A verdade não é fruto desse acordo. Tá? Eu posso dizer que eu estou convicto da minha fé. E eu sou uma pessoa muito convicta da minha fé. Mas vocês não vão me ver jamais desrespeitando a fé dos outros. Tá bom? Gente, já me avisaram aqui que nós vamos precisar dar um outro respiro, ter o nosso intervalo e a gente já volta para o nosso último bloco. Muito bem! Vocês já perceberam aí quando voltaram que eu já estava pegando uma pergunta? Por quê? Porque chegou mais uma pergunta, né? Que coisa boa que vocês estão participando aqui com a gente, né? Nós respondemos então no programa, no bloco passado, sobre a pergunta da Antônia, a questão da intolerância, né? Nós podemos achar que nossa religião é capaz de suprir aquilo que nós precisamos como caminho, na perspectiva da fé, e ao mesmo tempo continua obrigatório para nós, sobretudo pela lei do amor, a necessidade, né? O valor da tolerância, do respeito por quem tem uma visão distinta da minha. Tá? Isso é um sinal de maturidade. A igreja tem falado muito sobre a tolerância, sobretudo quando fala dentro do cristianismo, quando fala de ecumenismo, a realidade ecumênica, que todos sejam um. Então, dentro do cristianismo, que tem divisões dentro do cristianismo, né? Tem cristianismo de vertente católica, tem cristianismo de vertente oriental, tem cristianismo de vertente protestante, né? E aqui nós sabemos que esta divisão entre nós não é um bem. Tá? Porque se nós fôssemos falar de quem está certo, qual que está certo? Então, não é esse o caminho quando a gente vai dialogar. É o caminho de olhar, por exemplo, a dimensão ecumênica. Olha, primeiro nós vamos olhar aquilo que nos une. O amor a Jesus Cristo, a centralidade do Cristo e tantos outros elementos que a gente pode dizer, olha, esses são elementos comuns a nós. Então tem uma primeira batalha, Antônia, que nós temos dentro do cristianismo, que é a questão ecumênica. Agora, tem uma segunda batalha. Nós vivemos em um mundo com religiões no plural. E não é tanto que a religião dialoga, mas pessoas religiosas que vivem em uma única casa, que nós chamamos planeta Terra, que tem que dialogar. São as pessoas religiosas que têm que dialogar. E o encontro de Assis, onde o Papa João Paulo II teve a feliz iniciativa de colocar, né, colocar-se ao lado de todos os grandes líderes de outras religiões, inclusive religiões monoteístas como nós, estamos falando do islamismo, estamos falando do judaísmo,
estamos vendo que a própria igreja tomou consciência hoje que para nós construirmos um mundo de paz, as religiões têm que conversar. Nós temos que conversar. Então, diálogo interreligioso continua sempre necessário. Eu tenho amigos, Antônia, espíritas, eu tenho amigos... eu fiz uma amizade muito bonita com um jovem muçulmano na Itália. Essa experiência foi muito bonita e ele veio fazer Azerbaijão, o país, eu não sei porque agora eu lembro do nome italiano, mas agora não me recordo tanto no português. Mas acho que tem esse nome, né? Azerbaijão, uma coisa assim. Acho que é assim, não sei se a pronúncia. Ele é de lá. E ele era do quarto ao lado, porque nós ficávamos numa espécie de pensão para estudantes lá na Ópera Dom Calabria, que é dos Pobres Servos da Divina Providência. E olha que legal, eu achava fantástico, porque na hora que nascia o sol, todos os dias, ele se colocava, ele tinha um tapetinho dele, né? Que ele se colocava ali de manhã, na hora do pôr do sol, necessariamente, eu achei lindo assim. Ele era um muçulmano praticante, a gente começou a conversar sobre o Alcorão, e para minha surpresa, eu ainda, pela minha ignorância, não conhecia que muitas passagens do Alcorão são muito próximas de passagens dos evangelhos, da nossa Sagrada Escritura. E aí, essa amizade me enriqueceu tanto, né? E eu percebi assim da parte dele, e foi rico por causa disso. Ele era uma pessoa convicta da sua fé, mas queria conhecer, né, a perspectiva do olhar cristão sobre Deus. Então nós tivemos conversas muito lindas. E eu percebo que depois desse contato, por isso que a igreja fala da cultura do encontro. Não são conceitos que a gente estuda na academia, mas por muitas vezes a questão do diálogo interreligioso ele tem que ser praticado. Ver um rosto de uma outra pessoa que crê de modo diferente de nós. Porque o próprio Concílio Vaticano II, retomando alguns princípios da patrística, fala, por exemplo, da luz, dos reflexos da luz de Deus em todas as religiões. Não está dizendo que isso fere o primado da universalidade da salvação em Cristo. Pelo contrário, né, tudo isso corrobora este outro aspecto. Um aspecto não nega o outro, mas é prova disso. Então, a orientação das religiões que tem dentro do seu bojo, né, muitos elementos compatíveis. Por exemplo, quando o teólogo Ratzinger faz ele busca, por exemplo, compatibilidade entre o cristianismo, o mundo muçulmano. Claro que permanecem as diferenças, sem dúvida alguma, e elas não precisam ser negadas, mas dentro de um diálogo, tá? Isso é profundamente enriquecedor. Por exemplo, do mundo também lá, do Tibete, como é que a gente fala? O mundo dos monges, né? Como que fala de Mahatma Gandhi? Era budismo. Muito obrigado. Por exemplo, o teólogo Ratzinger faz uns textos belíssimos sobre alguns elementos em que nós podemos dizer que cristianismo e budismo, por exemplo, se encontram, né? Aí, num determinado momento da reflexão, é belíssimo, porque ele percebe, opa, chegou aqui um momento que aí o budismo vai para cá e o cristianismo vai para cá. Lindo! Esse é diálogo. Eu vejo os elementos que são compatíveis, Por quê? Porque todas as religiões têm reflexos, né? O Semina Verbi, que fala do latim, que tem que traduzir por questão de boa educação, né? Traduzir sementes do verbo, eu usei o termo em latim. O que a patrística dizia? Que existem sementes do verbo espalhado em todas as culturas, não é só na cultura cristã, tá? Então, você pode ser convicto da sua fé, como eu sou da minha, mas eu posso também fazer com que a minha convicção de fé, se eu entendo bem a minha religião, eu entendo que eu não preciso ficar fazendo cruzada com ninguém. Que eu tenho que construir a paz. Porque a bem-aventurança é a carta magna, é a constituição do cristão. Bem-aventurados os que promovem a paz. Não estou falando de pacifista. Pacifista é uma outra coisa. Mas bem-aventurados os que promovem a paz. Gente, tem como ter paz sem diálogo? Não tem. Então, o diálogo é uma exigência da minha fé. Não é porque, eu tenho que tolerar o outro. Já que não tem jeito, né? Vamos fazer o quê? Não.
o cristianismo me leva a amar todas essas perspectivas sem perder o horizonte que é específico. Aquilo que eu chamo de identidade minha, mas não uma identidade hermética, fechada, agressiva, mas capaz de diálogo. Então, por favor, Antônia, continue amando e respeitando as pessoas que creem de modo diferente de você e continue também convicta da sua fé, mas sem ser intolerante com quem crê diferente de você. O Gustavo lá do Rita Vieira, obrigado, foi a pergunta que o Gustavo mandou agora há pouco. Rita Vieira, também sei onde que é, nossa, tem uns casais, algumas três famílias que eu gosto muito aí do Rita Vieira, né? É igual Jesus. Jesus tinha a casa de Maria, Marta e Lázaro, os padres também têm, viu? Os padres também têm as casas dos Lázaros, né? Dos amigos, né? É isso aí, todo mundo precisa de amigos, né, Gustavo? Padre também, com certeza, né? Não é um ET, né? Padre, os tempos estão difíceis. Concordo, Gustavo. Os tempos estão difíceis. Olha só, perdi pessoas próximas na pandemia. Como não desmotivar na fé? Estamos vivendo o fim dos tempos? Então, Gustavo, primeira coisa que a gente tem que dizer é prestar nossa solidariedade. Eu acredito que o cristão, eu já falei uma vez aqui no programa, e eu tenho um pouco a minha linguagem, que nem às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Que o cristão não pode ser um avestruz. A gente não pode fingir que nossas vidas foram profundamente abaladas por esta pandemia, por essa situação toda que ainda nos envolve. E sobretudo pessoas próximas, quando o Gustavo fala, estamos falando de pessoas que estruturam nossa vida. De modo que se é um relacionamento estrutural, é igual a um terremoto. O que acontece depois do terremoto? Volta a ser como antes? Não. Existe depois ainda pequenos terremotos, vocês sabem disso, né? Quem conhece de fenômenos geológicos, pelo amor de Deus, se eu estiver dizendo alguma heresia, pelo menos foi assim que a minha professora me ensinou. Se eu estou errado, tá? Porque eu confio nos professores, tá? Eu não confio em internet, nesse sentido eu confio nos meus professores, tenho profunda confiança. Então, nesse sentido, o que tem? Ajustamentos da placa depois. Eu mesmo, Gustavo, eu estou passando por essa fase. Eu não perdi meu irmão de Covid, né? Meu irmão teve um infarto fulminante, mas era meu único irmão, né? Crescemos juntos porque ele veio logo atrás, né? Você imagina, nós dois pequenos, quebrava um carrinho dele, eu abria a boca no mundo, quebrava um carrinho meu, eu abria a boca no mundo porque queria o carrinho dele. E por incrível que pareça, eu era um irmão bem malvado, viu, Gustavo? Porque enquanto eu não destruí o carrinho do meu irmão, era desse jeito. Foi padre, carinha de bom, né? Muito santinho, né? Vocês acreditam que tem uma vez que os meus pais, a minha mãe conta, gente, que eu joguei a mamadeira do meu irmão na privada. Naquele tempo se falava, nós não tínhamos banheiro, nós morávamos no sítio. Eu tinha um ciúme desse irmãozinho que veio logo atrás, tomando o meu lugar, que eu catei a mamadeira dele e joguei. Gustavo, eu estou dizendo isso para você o quê? Porque você falou de pessoas próximas, então eu estou querendo dizer que não tem como ser como antes. Eu não entendo como uma parte do Brasil quer fingir que nós não temos que viver e encarar um luto. Significa se petrificar, paralisar nossas forças e dizer, não, o mundo continua, a vida continua e quem foi quer que nós continuemos. Mas o mundo não é mais o mesmo sem essas pessoas. Minha vida não, como a sua vida não é mais a mesma sem essas pessoas, então eu acho bonito quando nós temos iniciativas, olha, em Dourados, por exemplo, que vão fazer um monumento às pessoas que, né? Não é questão de culto à morte, mas culto a quem nós amamos e nos deixar. Até porque depois nós vamos ter a impressão de que a nossa presença nesse mundo não conta nada, nós somos um número, tá? Por isso que eu acho bonito quando a gente fala assim, foi o amor de alguém que morreu. Epa, não é número. Não é número. Né? Então, o Brasil precisa fazer as contas.
pagar as contas com a sua história. Esse negacionismo é horrível, é terrível. E por questões ideológicas e políticas ainda muito, muito pior ainda. Mas nós temos que cultuar essas pessoas, nós temos que viver o luto. Um luto não vivido vai nos cobrar lá na frente. Tá? Então, primeira coisa, nós temos sim, como seres humanos, sofrermos e darmos conta de que essas pessoas eram pessoas e são pessoas, eu não gosto do verbo no passado, são pessoas essenciais na nossa estrutura de vida. Então, se você perdeu agora, nós não podemos deixar isso acabar com a nossa esperança, não podemos deixar isso acabar com a nossa fé, nós temos que retomar o caminho, né? Retomar nossa estrada. Agora, não podemos exatamente perder a fé. Exatamente, porque o que essas pessoas nos deixaram como mensagem? Vão perguntar assim, essas pessoas que te deixaram, se você fosse perguntar assim agora, Gustavo, se essas pessoas disserem assim, Gustavo, eu deixo para você a minha mensagem é isso, pode ter certeza que você vai concluir que no final das contas, esta mensagem inclui a fé, a esperança, e vão ser uma mensagem dessas pessoas que foram dizendo assim, levanta, continua, segue, faz o seu caminho, eu já terminei o meu, mas a sua estrada ainda não. Então, nesse sentido que a fé é um suporte. E o fim dos tempos nós estamos vivendo, sim, desde que Jesus Cristo voltou ao Pai e o Espírito Santo foi enviado ao mundo, nós já iniciamos lá o chamado fim dos tempos. Ou seja, nós estamos na última etapa da história da salvação. Jesus vai vir somente para apitar o jogo, o fim do jogo. Modo de dizer, né, Gustavo? Mas não pensemos que usar o discurso dos fins dos tempos para esquecer que Deus está conosco, que Deus está nos acompanhando e que o fim desse tempo é uma coisa esperada porque nós vivemos na dimensão da provisoriedade. Tudo vai desembocar na salvação, no céu, na vida plena em Deus, naquelas realidades escatológicas. Então não se desespere, pandemias já tem um bom tempo que acontecem, terremotos tem tempo que acontecem, esse é um momento difícil? É um momento difícil, mas não vamos usar o discurso do fim do mundo para alimentar o medo e paralisar nossas forças. O mundo já está na etapa do fim, né? E nós estamos, então, caminhando para um fim que é Deus. A última palavra não é a morte. É Deus, é Cristo ressuscitado. Então, não tenha medo, meu irmão. O que nos espera no fim é um encontro e um reencontro com essas pessoas que nós amamos. Gustavo, muito obrigado pela sua pergunta. Deus console seu coração e vamos invocar no final deste programa a bênção de Deus, esta bênção que nos consola, que nos faz levantar a cabeça, olhar para frente e seguir, Que pela intercessão da Imaculada, assim invocada por São Maximiliano, desça sobre cada um de vós, renovando a vossa esperança, o vosso amor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Respostas está ficando por aqui, fica a promessa de um reencontro, fiquem com Deus e até a próxima.